Salve, pessoal, eu sou o Moura, isso, você já sabe, e hoje eu tenho o prazer de trazer meu amigo particular, uma das pessoas mais engraçadas da Pintamontes, mais sérias e mais engraçadas, José Luiz Bento, ou o famoso Bento, que é a pessoa responsável por pricing e vai dar uma aula para a gente hoje um pouco sobre varejo, a importância do preço que todo mundo reclama, mas é importante saber trabalhar o preço no seu produto. Exatamente. Bento, é um prazer te receber aqui. Ô Moura, o prazer é meu estar aqui nesse podcast. Fico muito feliz de ser convidado, né, a participar. Eu sou uma pessoa que fica ali por trás, né, só Verdade. fazendo os cálculos dos números. E é um prazer estar aqui para responder suas perguntas. Legal, legal. Eu queria perguntar o seguinte para você primeiro. Por que varejo? Olha, o varejo, para mim, sempre desde o começo foi muito importante, porque eu sempre gostei de estar ali e entender como que entra, como que um produto pode ser vendido em várias plataformas, vários concorrentes, e isso para mim me deixa com uma satisfação, sabe? Eu gosto disso, isso é interessante, sabe? E é legal porque diferente do... Apesar de você ter um pé na venda, seu irmão é de vendas. Sim, meu irmão é de vendas. Mas você cuida dos números, você entende o negócio por detrás dele. Porque uma coisa a gente fala para o vendedor, é empatia, é venda, é negócio. Mas você entende, por exemplo, você é o responsável por olhar preço Brasil. Exato. Cara, eu na minha cabeça isso é muito... Porque eu fico imaginando... Cara, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender qual é o preço que é no sul, qual é o preço que é no norte. Imposto você domina mais que qualquer um para entender como isso influencia. Como é isso para você? Eu sei que é natural, tá? Mas como é isso para você? Eu comecei minha carreira como aprendiz dentro dessa área de compras, preço. Então eu comecei na indústria. Então eu sempre tive curiosidade de saber como que é criar o preço de um produto para chegar até no final, no cliente ali, né? Então... eu sempre quis conhecer isso, porque, na verdade, quando você cria um produto, vai vários insumos ali que são acrescentados para criar o valor do produto naquele processo. Sim. E na minha cabeça eu falei assim, putz, eu quero conhecer muito isso, eu quero participar desse processo. Então eu entrei como aprendiz numa indústria do ramo elétrica, que tanto foi a primeira indústria a trazer o LED para o Brasil, então eu participei do processo. Tanto de quando o produto era fabricado na China, que eles traziam o produto de lá para cá, e depois quando foi fabricado no Brasil. Então eu conheci aquela pecinha, eles fabricavam lâmpadas, né? Então eu conheci desde do SMD, que era com insumo ali, até a mão de obra, como era fabricado, e tudo isso tinha um processo que era calculado para chegar no preço, e eu participei desse processo. E então, assim, eu trabalhei durante 7 anos nesse processo e conheci cada passo ali, cada caminhar, e nisso daí eu fui me desenvolvendo mais. E dentro do ramo de tinta, que tem um passo ali do lado, porque é material de construção, acabamento, pintura, elétrica. Então, na tinta, eu me identifiquei bastante por conta desse processo também. Porque as fábricas, eles têm uma criação daquele custo e eu preciso passar um preço adequado para o meu cliente final, né? Para ele, tanto quanto o cliente final comprando, tanto quanto o meu chefe vendendo o produto. Entendeu? Que é o franqueado. É legal isso, porque pouca gente sabe. Mas quando a gente fala de preço, não é só a tinta, é toda a variação da tinta que é. Até o alumínio da lata, o plástico da lata, tem a entrega do produto também, então tem gasolina envolvido nisso. Exatamente. Gasolina aumenta o preço do produto que tem entrega. Então, não é só... Quando a gente fala de preço, a pessoa tem que entender o preço da origem até a porta da loja. Exatamente. Eu tenho a mão de obra do funcionário, eu tenho o vendedor da loja, que eu preciso repassar o custo dele. O vendedor estando na loja, ele tem que ser repassado o custo desse funcionário, né? Sim. Então, tudo isso é feito um cálculo. Eu sei que é um processo, assim, o pessoal acha que é muito louco, né? Porque é preço. Então, se eu vender ruim, eu não vou ter um lucro. E se eu vender mais alto, eu vou estar tendo prejuízo. Então eu tenho que fazer um estudo para ter esse meio termo aí na balança. E aí é onde entra o processo, né? Porque eu preciso fazer cálculo, eu preciso entender, olha, eu posso enxugar aqui, eu posso colocar um pouco mais aqui. E isso é um processo bem... Cara, eu acho um desafio. Para quem não sabe, só dando entre aspas, o Bento, nosso famoso Joselu, já foi, ainda é influencer, tem página no YouTube, tem fotos viajando para todo lugar.
Cara, e eu acho isso muito legal, porque é muito difícil trabalhar, porque você não tem um chefe só, você tem 48 chefes que Exatamente. reclamam de você o dia inteiro, de que o preço não está compatível com o que ele vende no mercado dele, e ao mesmo tempo você tem que tentar falar para todo mundo, olha, entenda, esse é o preço de venda, não quer dizer que seja o preço da sua região, mas é o preço de toda a região. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em São Paulo, quando você determina preço, você tem que determinar uma média de preço. O preço da Exato. Brasilândia não é igual ao preço da Moca, de Moema, de Osasco. E aí, cabe também as pessoas entenderem qual é o preço de mercado. Exatamente. Porque em São Paulo, eu vou dar um exemplo de São Paulo, porque o que acontece? São Paulo eu tenho regiões. Então eu tenho, por exemplo, a região da Paulista é uma região que o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Então, assim, eles não vão reclamar porque eles querem um produto. Por exemplo, uma marca forte, conhecida como a Souvenir. Uhum. Já na Brasilândia, o pessoal não tem um poder tão aquisitivo. Então eu não posso vender o mesmo preço de produto que eu tenho na Brasilândia, na Paulista, porque na Brasilândia o pessoal vai achar que tá muito mais caro. Então é aí que eu tenho que estudar. Eu coloco uma margem, uma marca para competir com ela, olha, esse é um produto equivalente, não é? Ou eu trabalho o preço desse produto. Você entendeu? Porque na Brasilândia tem pessoas também que compram esse produto, porque Sim. já trabalham há anos com esse produto e querem ter esse produto. Mas tem gente que não, quer pagar um valor a menos, quer pagar um valor mais baixo. Então eu tenho que trabalhar isso por região. E questão de estados fora de São Paulo, eu tenho a questão da tributação. Sim. Então, por exemplo, agora com essa tributação vindo nova, atualizando aí, o governo atualizando, isso vai dar uma outra dificuldade, porque eu vou ter que reestruturar toda a questão, e isso é um processo bem... Você tem que estar muito ligado, você, o seu setor, muito ligado com todas as tributações que mudam de acordo com o ano, com o que influencia ou não, mudança de tabela, tem que estar muito atualizado, porque não é um botão que você aperta e fala, não, agora o preço todo vai mudar, é só apertar esse Não, tem que ser feito um estudo, porque uma tributação nova entrando, a gente tem que saber, olha, onde vai impactar, o que vai melhorar, o que vai piorar, e tudo isso tem que ser feito um estudo. Eu tenho uma formação em contabilidade e, assim, a gente tem que estar estudando o tempo todo para conhecer o processo, porque legislação muda, é exatamente o que você falou. Legislação no ano muda 15, 20 vezes, então a gente precisa estar ali a par do processo. Então eu sou uma pessoa que está sempre estudando, sempre lendo, às vezes meu cérebro funciona muito rápido. Às vezes eu até paro para falar um pouco, porque... Imagina, não é fácil mesmo, não. Exatamente. Então é isso, sabe? A gente tem que saber exatamente o que está passando ali pro nosso cliente final. E tem que ser feito um estudo em cima disso. E eu acho que mais do que isso, eu sinto muito essa deficiência dos vendedores. O poder de negociação é da loja, é do ponto, é o vendedor entender exatamente o que você fala. Por que o produto custa isso para ele poder negociar na hora da venda e ele saber escolher o produto que o cliente quer, saber indicar para o cliente o produto que ele precisa para a venda. Exatamente. Isso é igual para todo mundo, para a gente, para a concorrência. Ah, mas quando a concorrência vende mais barato, porque ele negocia melhor a venda, não é a compra. Exatamente. O vendedor na ponta, no balcão, ele tem que saber, olha, porque o preço que eu coloco para ele é um preço que eu falo, olha, aqui você tem margem, aqui você tem rentabilidade. E a partir do momento, ele tem uma margem ali para ele trabalhar. Só que o vendedor no balcão, ele fica meio que engessado. Às vezes ele não sabe trabalhar esse ponto. Então, é difícil você falar sobre o vendedor por conta disso, porque tem muitos processos que incluem o vendedor no final. Você entendeu? Eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de preço, eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque é muito importante, mas aonde eu moro, aonde a gente mora, porque inclusive a gente mora perto do outro, tem um supermercado, um mega supermercado, ele tem 3 megas, né? Sim. E do lado dele tem mais de 50 mercados menores. Vários mercados. E por que esses mercados menores vivem com preço até um pouco mais caro? Porque o que eles oferecem é rapidez. Facilidade, né? Você parou o carro, comprou, não tem que entrar, estacionar o carro, subir uma esteira rolante, ir lá em cima, dar a volta no mercado inteiro para pegar um produto. Eu quero comprar pão, eu vou ali, compro pão rapidinho e já vou. Não é preço ali, é atendimento, é agilidade. E no nosso mercado, preço
ele está muito ligado ao que eu estou oferecendo a mais para o cliente. Exatamente. E eu vejo muita essa dificuldade hoje no mercado, porque a gente joga tudo culpa em cima do preço, e realmente está tudo caro, não é essa a questão, mas está tudo caro para todo mundo. Exato, não é só o nosso produto que a gente vende, né? Isso. É a carne, é o leite, é tudo. Tudo, gasolina. Exato. Eu me lembro de gasolina, acho que há uns 8 anos atrás, era R$1 e alguma coisa, hoje já é quase R$6, 6,48. Sim, cada um ano é 100% de aumento. Exatamente. Você tocou num ponto muito legal, porque o mercado, esses hipermercados, supermercados, eles têm um preço melhor porque é grande, às vezes fica um pouco mais afastado da sua casa. Sim. Agora, a partir do momento que você vai nesses mini Extra, mini Carrefour, até essas rede Oxxo, né? O dia. Isso, o próprio dia. Você vê que é um mercado menor. Então, consecutivamente, ele está te trazendo mais próximo da sua casa. Sim. Então, o preço, o custo para ele trazer esse produto até a sua casa, vamos dizer assim, é bem mais alto. Você entendeu? Porque eu tenho frete, eu tenho mão de obra, que é o transporte. Sim. Eu não compro uma quantidade. Por exemplo, o cara do supermercado, ele compra 10, vamos supor, 10 pacotes. Sim. O do menor, ele vai comprar 3, 4, no máximo 5. Então, isso tudo muda diferente, entendeu? E isso é interessante, porque é exatamente isso. Quanto maior o meu poder aquisitivo, mais barato eu vou pagar. Sim. E qual é a negociação? Qual é o cliente que quer? Por que assim, a gente vê em alguns casos, mas não é em todos, como é que o dia sendo menor sobrevive há tanto tempo quanto o mercado, quanto uma andorinha cresceu pra caramba? Porque é uma negociação. Talvez eu gasto 10 vezes mais quando eu vou fazer compra no Andorinha, mas eu não deixo de ir no dia para comprar alguma coisinha que precise rápido, porque eu quero parar o carro, entrar, pegar, sair e ir embora. Exatamente. Então, é um tipo de cliente diferente, é um tipo de momento diferente. O preço ali não é o mais importante. Sim, o preço, sim. na verdade, é eu comprar e ir embora para casa. Quero comprar um chocolate, quero comprar alguma coisa menor, não vou parar no Andorinha, parar no estacionamento, subir esteira rolante, entrar numa fila lá embaixo, comprar, voltar ao supermercado todo, ir no caixa, pagar, descer a esteira rolante. Exatamente. Meu carro. Eu quero uma coisa que demore 5 minutos. Então, essa relação, quando a gente fala de preço, voltado para o lado do que eu quero fazer naquele momento. Exatamente. E também tem aquela questão, você já viu aqueles mercados que tem dentro de prédios? Sim, que é bem mais caro. É super faturado aqueles mercados, mas é para quê? É para uma necessidade extrema. Sim. Por exemplo, acabou um açúcar. Você vai no mercado, você paga R$3, R$4 num pacote de açúcar. Lá, você vai pagar 6, 7. Mas por quê? A facilidade. Você vai descer o seu andar, vai ali, pega... Vou ligar o carro, não vou sair, pegar um semáforo e ir até lá. Exatamente. Então, tudo isso é questão de facilidade. Sim. É atendimento. E levando isso pro lado das nossas lojas, o ponto que você tocou da questão dos preços. É questão de atendimento também. Eu tenho que ter um atendimento diferencial. Claro. Você entendeu? Você atender o cliente ali com respeito, com educação, isso é só o básico. A gente tem que ter olha, eu trouxe aqui um leque de cores aqui, ó. O tintométrico é uma sacada muito legal. Você entendeu? Porque o tintométrico, eu tô trazendo o sonho pro cliente. Você entendeu? Você mostra, você fala assim, olha, um quarto do bebê. É um menino. Olha, pode ser um azul, olha que azul bonito. Ou pode ser um amarelo, olha. E você traz isso na mente do seu cliente. São 1.500 cores por base, se eu não me engano. Exatamente. Por base. E isso você trazendo um sonho, você traz um sonho. Você fala, olha, imagina a sua criança aqui, imagina você aqui com o seu filho, sabe? E você cria isso na cabeça do cliente e aí você tá trazendo para ele um sonho, é uma expectativa para ele. Sim. E nada mais justo do que você tá pagando por isso, você entendeu? Porque você traz uma cor especial. Uma coisa que facilitou muito o teu trabalho, eu imagino, mas também deve ser um grande desafio, é a venda pela internet. Sim, só que a venda pela internet, ela tem 2 caminhos. Por quê? Ela traz uma facilidade, isso realmente ela traz uma facilidade. Isso, né? Só que a venda pela internet em si, por alguns meios, porque vou te dar um exemplo. Um preço de um produto na internet, eu tenho que calcular o frete, às vezes eu tenho que fazer alguns outros cálculos que muita gente não faz esse cálculo. Enche o seu carrinho, né?
Exatamente. Às vezes eu tenho que comprar 2 latas para conseguir o frete grátis. E às vezes o cliente não vê isso. E aí ele fala, esse mesmo produto que você tá me vendendo por X preço, na internet tá Y. Por quê? Aí o cara fala, por que você não pode me vender pelo mesmo preço na internet? Por quê? Aqui no balcão eu tô te trazendo um atendimento diferenciado, você vai sair daqui com o seu produto, às vezes não vai sair com o produto, mas eu vou te entregar na porta da sua casa ali, e pela internet não, o cara não calcula, ele não consegue ver ali a cor exatamente. Volto a dizer, o tintométrico, pela internet eu não consigo vender pelo tintométrico, porque o cliente ele tem que ver a cor. Tem sempre um problema de que existem vários nomes muito próximos, né? Exato. O azul bebê como exemplo, não é só um exemplo. O azul bebê da Souvenir não é o azul bebê da Coral, que não é o azul bebê da Cherry. Exatamente. Então, assim, é uma dificuldade você vender um produto que é feito no tintométrico pela internet. Sim. Porque você não tá vendo a cor que você tá comprando. O price ele é um universo gigante. Sim. Né? Porque, na verdade, você passa a ser responsável sempre do porquê. Exato. Você faz todo um trabalho, monta, mas aí tem sazonalidade, regionalidade, venda pela internet, venda pelo... Eu me lembro um momento da minha vida, que foi que eu fiquei mais próximo de pricing, que a gente vendia numa loja X, atendia o cliente e vendia muito eletro. Só que existia uma empresa chamada Ricardo Eletro que entrou no mercado e ele destruiu, ele faliu, mas ele destruiu o mercado por 6 meses. Que todo final de semana ele mandava preço de custo nos produtos para vender. Então, São Paulo, principalmente São Paulo, tem um processo meio que complicado, porque eu tenho muitos concorrentes. E aí eu tenho caras que todo tempo tá ali baixando o preço e aumentando o preço, baixando o preço e aumentando o preço. Por exemplo, eu tenho concorrentes nossos que são menores, mas assim, ele tem 10 produtos lá, 10 latas, e ele abaixa para competir com a loja que tá ali do lado. A gente sabe que ele só tem 10 latas, mas ele vai jogar o preço lá embaixo porque ele quer tirar o cliente seu para puxar para ele. Porque o cliente dentro da loja dele, ele consegue converter. E esse é o pensamento que o vendedor tem que ter. Ele tem que puxar o cliente para dentro da loja dele. Sim. E aí sim ele trabalha o cliente. Eu acho que, assim, é uma impressão que eu tenho do nosso mercado, que eu posso te falar com o maior carinho, porque eu sei que se enxerga muito parecido, que a gente tem um problema de visualização. Exato. Eu vou te dar um exemplo de novo do supermercado. Quando o supermercado põe picanha num preço em promoção, ele aumentou a farofa, ele aumentou o feijão, ele aumentou o arroz. Ele tem que aumentar alguma coisa do básico para poder compensar o desconto que ele está dando. A gente não faz isso. Exatamente. A gente não faz isso. A gente não põe a tinta, faz uma promoção de massa corrida, mas a gente não aumenta pelo menos em R$1 o preço da espátula. Exato. Porque aí a gente está recuperando a que a gente faz em outros produtos. O cara entra lá, o cara não vai ficar preocupado. Ninguém... Eu passei 1 ano e meio em loja, eu nunca vi um pintor falar, se um caso no outro, de falar, nossa, essa espátula tá mais cara, nossa, esse pincel tá mais caro. Porque ele não tem essa preocupação, nossa, a lixa tá mais cara, a lixa que a gente aumentava às vezes 20 centavos, o cara não reclamava. Mas falta essa maturidade de a gente entender que promoção não é perda, ela se paga de alguma outra maneira. Exatamente. E também entrando nesse ponto, a partir do momento que você vende uma massa, você tem que colocar na sua cabeça que você vendendo essa massa, você tem que incluir uma lixa, você tem que incluir acessórios, porque o cara ele vai usar a massa, ele vai precisar de uma lixa, ele vai precisar de uma água rasa ali para limpar a mão. Então, o vendedor, ele tem que ter isso na sua cabeça, que ele tem que entender que a partir do momento que ele vende um produto, ele tem que colocar os seus complementos. Sim. Uma massa não se vende sozinha. Se você vender uma massa, você vai estar perdendo. Você entendeu? Porque uma massa, a gente sabe que hoje a massa eu vou usar até um exemplo que o Nassim usa com a gente, é que a massa é o pão da padaria. Sim. Você entendeu? O cara não vai ganhar no pão da padaria, ele vai ganhar no presunto, no queijo, no leite. Então, a gente tem que ter essa visão, você entendeu? Que a massa é o pão da padaria. A tinta branca e a massa. A tinta branca e a massa. Eu tenho que complementar esses produtos. Eu tenho que incluir um rolo, eu tenho que incluir um pincel, eu tenho que incluir esses produtos a mais para ajudar. Você entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, agora fugindo um pouco desse assunto, mas é bem relevante. O que você sentiu
A gente viu que teve muita loja que deu muito certo em 2025 Uhum. e que arrebentou de vender, e a gente teve lojas que não conseguiram vender. O que mudou para você no mercado de varejo em 2025? Quais foram as lições que você pegou em 2025 do varejo? Olha, no varejo como um todo, existem 3 pontos, né, que todas as lojas deveriam, não só o mercado de tinta, mas como um todo, que seria a estruturação da questão de produtos, você saber o que você vai vender. Curva ABC. Curva ABC. Então, focar naqueles produtos curva A, né, que são os produtos que mais vendem, porque esse é o que vai trazer resultado. O segundo ponto seria a questão de logística, porque não adianta eu... Tudo bem, a gente sabe que às vezes não tem jeito, a gente vai vender para um produto nesse formato, mas não adianta eu ter uma loja, por exemplo, vou usar outro exemplo, na Brasilândia e querer vender um produto para Santos. Porque eu vou perder nessa questão do frete, eu vou ter que gastar. Por mais que eu fale assim, eu vou calcular o frete para... Mas eu não posso passar todo o custo de um frete, de um produto, você entendeu? E a questão também de voltar mais para a questão digital. Por quê? O digital hoje é o que move o mercado, você entendeu? Então você tem que sempre estar ali mostrando, olha, eu tenho esse produto. Só que como que você vai fazer uma propaganda da sua marca, do seu produto? Você vai usar a internet. Hoje os meios são a internet, né? Instagram, Google, Facebook e assim por diante. Então eu sigo com esses 3 caminhos, entendeu? Que foi um processo assim que me mostrou bastante, sabe? Legal. Eu acho que a divulgação da loja mudou muito. Exato. Mas, sobre nova direção não funciona tanto, porque também não faz diferença. Mas eu acho que é o que você falou, a divulgação da loja nas redes sociais, Google, principalmente. Eu hoje, toda vez que eu vou sair de casa para comer em algum restaurante, eu tenho o hábito de dar uma cutucada ali para ver qual é a avaliação daquela loja, qual a avaliação desse restaurante. A gente come muito em padaria, eu adoro comer em padaria. Bacana. Então eu sempre procuro fazer uma avaliação principalmente das reclamações. Sim, é importante, né? É a avaliação de como você foi atendido Sim. e se o produto é bom. Porque eu acho que é o diferencial. Principalmente para padaria, né? A gente tem que saber o que tá comendo ali. Não vou chegar num lugar e vou comer, sendo que tem um monte de reclamação. No primeiro semestre, eu viajei muito para fora do Brasil e eu não fazia essa avaliação dos hotéis que eu ficava. 2 vezes me arrependi profundamente de não ter olhado. Muito mesmo. Porque eu vi depois que eu estava lá que as reclamações estavam lá e eu falei, eu podia ter olhado e falado, será que vale a pena? Isso daí é legal você olhar. Eu também, eu gosto muito de viajar. Sim. Então, assim, eu sempre tô olhando, eu vou pra tal lugar, eu vou olhar ali a classificação, né? A gente fala das estrelinhas ali. Vou olhar a classificação, vou ver se tem um bom atendimento, se não tem. Eu me lembro muito de ver você com fotos, sabe, do ninho de bicicleta, cara, muito longe, muito tipo Mariporã. E eu não consigo sair, eu não desci de casa ainda, e você em Mariporã de bicicleta passeando, é muito legal, muito legal. Não, eu gosto muito de esporte, né? Então, a minha felicidade é acordar às 6 da manhã pra ir pedalar. Bom, desestressa o corpo e a alma. É o famoso ditado, né? Vou tomar um café ali na outra cidade. Cara, muito bom. Então, assim, a gente sempre pesquisa o lugar pra onde a gente vai antes de estar indo, né? E hoje é regra, né? Não tem jeito. É aquela coisa, o preço é igual para todo mundo. Sim. Tá? Igual para quem trabalha, perdão. O preço é igual para quem trabalha e consegue entender o mercado, fazer a avaliação de tudo, impostos e tudo mais. Se você vai vender mais barato para alguém, você tem que entender para quem é o teu cliente que você está vendendo mais barato, qual o produto que você está vendendo mais barato e qual o resultado que você espera disso. Sem planejamento, você só está dando desconto. Sim. Exatamente. Você tem que ter um planejamento. Porque dar desconto por dar desconto, o que te agregou? É isso. Você entendeu? Eu tenho uma experiência muito boa. O Bento gosta muito de viajar, tá? Eu também. Ele vai fazer uma viagem que eu já fiz, eu vou fazer uma viagem que ele vai fazer. A gente tá sempre falando sobre isso. Exatamente. E aí é muito engraçado que o Bento, ele é um cara que é o cara mais maluco no dia a dia, mais comportado nas viagens, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E a gente estava conversando e eu fui fazer uma pesquisa de preços de viagem no CC, e a mulher me cobrou um preço assim absurdo por 4 dias. E eu falei, cara, mas tá muito caro para isso, eu prefiro ir para a Argentina. Ela falou, a Argentina tá metade do preço. Para você ver. Mas por quê? O dinheiro lá fora
tá menos valorizado do que aqui internamente. E a época, a sazonalidade e tudo mais, cara, isso influencia muito, muito, muito o que você quer vender. Por exemplo, você não vai tentar vender um produto, sorvete no inverno, não é comum ter esse tipo de propaganda. Então não adianta botar um preço mais barato porque o cara não vai levar o sorvete. Exatamente. Esse ponto que você tocou é bem interessante, porque vou usar o exemplo de tinta, tá? Na tinta, aqui em São Paulo, o fosco é o que toma conta do mercado. Sim. Aí você vai pro sul, no sul já é o brilhante. Então o pessoal às vezes pinta casa de madeira com esmalte. É uma coisa assim muito louca, porque você fala, como que o cara faz isso? Mas ele faz. Por quê? Sim. É uma tradição da região. Você entendeu? Tinta piso para muro. Exato, você entendeu? É uma coisa assim que a gente sabe que a tinta piso é pra quê? Pro piso. E o cara vai lá e pinta a parede. Mas assim, é por conta da região. Ele entendeu que aquilo ali pra ele é diferente. Então, A primeira lição que eu tive na Pintamundi foi uma experiência que a gente teve no Nordeste. Acho que não tem mais esse franqueado na empresa, mas foi uma grande lição. Porque ele resolveu comprar 12 latas, Sim. 12 baldes de tinta fosca para o Nordeste. Ele não parou para perguntar se vendia bem para a gente, ele comprou. E os 12 baldes ficaram parados 1 ano e meio, porque ele queria vender para uma pessoa que acabou não optando por aquela tinta e não vendeu para mais ninguém. E a gente, graças a Deus, conseguiu negociar com o fornecedor de trocar para um outro produto, ele só pagou a diferença do transporte. Mas é muito isso, cara. Não adianta você comprar uma coisa porque está com preço excelente para botar na tua loja se você não tem cliente para aquele produto. exatamente. Você sempre tem que estar estudando a sua região. Você tem que saber o que vende na minha região. É exatamente isso. Porque eu tenho região que eu vou vender produto premium e vou ter região que eu vou vender produto econômico. Você entendeu? E nessa questão também de acabamento, eu tenho fosco, acetinado, brilhante. Então, qual que é o produto que mais vende na minha região? Eu tenho que saber isso. Porque o vendedor vai querer vender tudo. Ele vai chegar para você e falar, não, todas vendem muito bem. Exato. O vendedor vai querer fazer isso. Só que ele tem que saber a região que... Porque senão eu vou comprar um produto que eu vou deixar parado no estoque e eu não vou fazer girar ele. Isso já é um ponto, você entendeu? O brasileiro gosta muito de tinta clara. O mercado vende muito azul, verde, branco, cinza. Não adianta você ter um estoque de cores pesadas, preto, Sim. vermelho na tua loja, porque é mais difícil vender. Não é uma coisa fácil. Mas isso você tem que estudar antes de comprar. Agora a gente está com essa moda do grafiato. Sim. Só que, assim, o vendedor vai falar para você, faz uma experiência, compra 5 de cada. Exatamente. Aí você vai vender 20%, que é o que o mercado procura, e os outros 80% vão ficar lá parado. E aí a pessoa fala, não, mas a garantia, a qualidade é de 4 anos. Cara, 4 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. E a questão também, você falou do grafiato, tem um produto novo também que chegou no mercado, que é as pedras naturais. Mas como a gente está comprando isso para pôr em loja? Cara? Então, isso no interior de São Paulo virou febre. Todo mundo tá aplicando nas casas. A Bonita tá fazendo muito isso. Então, no interior, isso pegou muito legal. Porém, dentro de São Paulo, você já não vê tanto. Tem alguém comprando, tem alguém aplicando, mas já não é tão forte que nem no interior. Então, esses são os pontos. Tem produto que é o famoso temporada, né? Sim. Ele aparece, ele desaparece. Igual a Souvenir tinha um produto chamado Terracota. É um produto que veio, ficou 6 meses e saiu. Você não vê mais no mercado. Você entendeu? Não, e mais do que isso, tinha um que era efeito especial mármore, que todo mundo queria ter porque era a solução para os prédios. Exato. Mas alguém perguntou se o pintor sabia fazer aquilo? A aplicação, não é qualquer um que Cara, é isso. E aí, se eu não tenho pintor, o que adianta eu botar na loja? O cara deu um defeito. Exatamente. Eu tenho que ter um profissional. Isso é um ponto muito bom, porque se eu não tiver um profissional para aplicar esses tipos de produtos, que são produtos diferenciados, não é uma tinta. Porque até mesmo a tinta eu tenho que saber aplicar. Eu tenho que saber diluir ela, eu tenho que saber como eu vou aplicar, qual tipo de rolo eu vou usar. Porque não adianta eu pegar um rolo ali de epóxi. Eu tenho que ter o complemento todo daquele produto e eu tenho que... Exato. E assim, e pouca gente faz isso, me irrita.
o fornecedor senta com o cara, não, tá vendendo bem, põe na loja, mas você não treina um vendedor. E treinar não é para ter um papo de meia hora. Não. É um estudo. Ó, tem 5 vídeos para assistir, vai botar um fone, vai sentar ali, vai assistir o vídeo todo, vai fazer um teste. É treinar a pessoa para vender aquilo. Não, pôs na loja e... Aí não pôs nenhuma placa na porta da loja, aqui tem. Ele tem que ser treinado, ele tem que saber o que ele tá vendendo. Por exemplo, eu tive quando eu entrei na Pintamundi, eu passei por um processo de ficar indo em loja e acompanhar. Você gosta, eu ficava lendo rótulo de lata. Então eu conheci muito o produto por essa questão de estar lendo rótulo de lata, de estar ali, às vezes eu acompanhava a venda de alguns vendedores no balcão, para conhecer o cliente, saber como que o vendedor atende o cliente, como que ele vende aquele produto. E assim, foram vendedores muito bons, assim, que me ensinaram. E eu aprendi bastante. Porque para mim fazer o preço do produto, eu tenho que saber o que eu tô vendendo. Sim. Você entendeu? Então eu precisava conhecer desde o processo, desde de lá da fabricação, onde a gente conheceu a fábrica, né? Conheceu como é feito aquele produto, até o final, que é o vendedor. No balcão ali, ele tá vendendo. Então, como ele atende o cliente, o que o cliente quer, porque a gente tem o pintor, a gente tem o arquiteto, o engenheiro e aquela pessoa que, eu vou pintar minha casa no final de semana. Então, eu tenho todos esses clientes que eu preciso conhecer cada um deles. Sim. Porque cada um deles tem um modo de ser tratado, tem um jeito de você trabalhar ele. Você entendeu? Isso é legal. Cara, é muita coisa e é legal, porque quando a gente fala de preço de produto, não é só preço do produto em si, é preço de produto que teu mercado pode aceitar, que você vai... Que não adianta você falar, eu quero ter uma margem de 45% em cima de tudo que é produto. Mas será que aquele produto em si vai vender com essa margem? Exatamente. Você não pode chegar e colocar, hoje eu vou colocar esse preço no produto. Não, você não pode fazer isso. Porque não adianta você falar, eu tenho 100% de margem, mas o produto tá 3 vezes mais caro do que o meu concorrente. Eu tenho que trabalhar o preço do concorrente. É uma guerra de preços dentro de alguns estados, assim. São Paulo é um deles. Porque eu tenho preço... a gente volta naquele ponto anterior. Que eu tenho preço na região norte, eu tenho preço na região sul, e eu tenho 10 concorrentes em cada região. Então eu tenho que estar ali dentro daquele range de preço. Porque é fácil. Isso aqui custa R$50, eu vou botar uma margem de 40%, se vira para vender. Só que o concorrente está vendendo com margem de 20%. Claro que o preço fica menor. Exatamente. Eu tenho que trabalhar isso. Porque se eu não trabalhar isso, eu posso vender mais barato. E tá mais barato todo mundo, só que eu não vou ter uma margem, um retorno para mim. Ou eu posso trabalhar com o preço lá em cima e não vou vender nada. Você entendeu? Então eu tenho que sempre estar ali estudando. Olha, esse produto eu tenho que estar dentro desse processo aqui, porque senão... Sim. Não tem como. E a gente sabe que hoje o franqueado ele investe nisso. Então a gente tem que estar sempre pensando nele, você entendeu? Trazer um retorno para ele. Sim, isso é legal demais. Eu estava pensando, quando a gente estava falando de preço, nessa questão de que hoje o preço ele é composto de vários segmentos, ele não é um preço de uma coisa única. Quando eu vou botar o preço para vender, por exemplo, vamos de novo no exemplo da caneca. Estou botando essa caneca para vender. Na verdade, eu não posso pensar em querer ganhar na caneca. É o que você falou. Eu tenho que botar na colherzinha da caneca para fazer, no suporte para a caneca, onde eu vou botar a caneca. Porque eu vou construir a margem de venda do produto. Quando eu vejo hoje que lojas que vendem R$100 mil vendem acessório em média R$12 mil, não, R$8 mil, eu percebo o quanto o dono da loja não está entendendo qual é o negócio. Exatamente. Isso é essencial. Ele tem que entender que para ele vender os produtos, ele tem que acrescentar outros produtos. Um pedido, uma venda, ela não se faz só com um produto. Eu posso vender esporadicamente um produto, mas eu tenho que estar ali sempre colocando na minha cabeça. Eu vou vender essa caneca, eu vendo o suporte, eu vendo a colher. Porque senão, no final, quando eu for fechar as contas, não vai bater. Não vai bater. Porque é o que você falou, tem produto que não tem margem. É o produto que eu vou colocar para vender e é para me chamar e incluir outros produtos. Agora, se eu incluo um tintómetro, um rolo, um pincel, uma lixa,
E isso tudo agrega. No final, o cálculo final mostra para você o diferencial. Eu parto do princípio que quando alguém compra só uma lata ou 2 latas na loja, ele está comprando, na verdade, o que faltou na venda dele. Exato. Ele não está comprando o que ele precisava para fazer a compra de produtos para poder fazer a pintura. Sim. E hoje essa falta de noção de falar para o cara, mas por que você comprou em outro lugar e não comprou aqui com a gente? O que eu posso fazer para, sabe, de trazer o cliente? Hoje a gente tem atendentes, não tem vendedores. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, questão de WhatsApp. Você tem que pegar aquele vendedor, aquele cliente que você vendeu a primeira vez, você sempre tem que estar ligando para ele. Isso. Olha, você tá precisando de alguma coisa? Você tá com uma obra aí? O que você precisa? Porque aí você começa a captar o que esse cliente compra. Você entendeu? Eu, antes de trabalhar no mercado, no ramo de tinta, eu às vezes ia comprar para pintar minha própria casa. E aí às vezes a gente chegava, eu ia comprar, às vezes, uma lata de tinta, eu esquecia de comprar a lixa, de comprar o rolo. E às vezes tinha vendedores que chegavam para mim e falavam, olha, precisa comprar isso. E também já teve vendedores que não, você só quer a tinta? Tó, leva a tinta. Eu tive, muito engraçado isso, porque ir ao médico sempre é uma experiência ruim. Sim. Vamos lá, ninguém vai ao médico tipo, vou ao médico hoje, cara, que legal, tá na minha agenda, saudade do doutor. Você sempre vai porque você tá com algum problema. Exato. Tá fazendo uma consulta. E ontem domingo eu fui no médico para fazer uns exames que eu precisava, e eu cheguei em casa, cara, eu recebi do local que eu fui uma pesquisa de qualidade, do tipo, você foi bem atendido, o local estava limpo, a enfermeira te atendeu bem, o médico te atendeu bem, o pós-atendimento foi bom. Cara, a gente não faz isso. E é o básico do atendimento pós-venda, é o básico. Ah, mas o cara não gosta. Não existe. É o básico de perguntar como você está se sentindo depois de sair de lá. Se saiu bem, saiu mal, saiu com depressão. Eu achei fantástico. Eu falei, cara, como é que pode um hospital, uma clínica que eu vou visitar, tem uma preocupação de eu ter saído de lá satisfeito, mesmo sabendo que eu não fui por prazer, e a gente resolve problemas, não pergunta para o cliente se ele está satisfeito, porque ele pode falar, olha, o problema... E aí você consegue fazer uma análise no final. Atendi 50 pessoas, 50 responderam. Vamos lá, perdão, atendi 50 pessoas, 30 responderam. Os 30, o que eles reclamaram? Preço, atendimento, entrega, e aí você analisa o que é pior e o que é melhor na sua loja para melhorar. A gente não faz isso. Exatamente. Eu faço muita pesquisa de mercado. Então, eu tô sempre entrando em contato. Cliente oculto. Eu faço em concorrentes, nas próprias lojas nossas. E às vezes por conhecer o produto, às vezes eu falo, eu vim comprar uma tinta, eu preciso de uma tinta para pintar 10 casas de aluguel que eu tenho, só que eu preciso de uma tinta econômica. Às vezes eu vejo a tinta na minha frente. Eu sei que aquela tinta é mais econômica, mas o cara não me indica aquela tinta, ele indica outra tinta, sabe? Então isso é muita questão de percepção. Eu tenho essa percepção de que falta algumas coisas nos nossos vendedores às vezes. Legal. A gente está falando sobre isso, e aí eu vou falar de novo sobre o atendimento médico. Ontem eu sentei na mesa com o médico, era um médico novo, não era um que eu já frequento, porque o assunto era diferente. Sim, sim. E ele tinha tudo no computador que o outro médico tinha, porque era a mesma rede que eu... Ele não olhou nada do que estava ali. Ele fez todas as perguntas de novo. Exatamente o que ele fez. Ele olhava e perguntava. Por que eu acho que ele fez isso? Porque ele queria que eu falasse para ele ter a percepção do que era mais grave, o que não era. E aí, no final, ele me deu uma explicação. Ele fez todos os testes rapidinho lá e falou, Marcelo, tá tudo bem. Tá tranquilo, tá tudo bem, calma. Você tá bem, você não tá mal. A gente só precisa descobrir o que tá fazendo você se sentir mal, mas não é nada perigoso. Porque hoje tudo que você pensa quando você vai no médico é, tô doente, tô com câncer, vou operar. E ele falou, calma, não tá bem. Eu achei isso muito legal. Por quê? Ele primeiro queria ver qual era a minha expectativa. Ele queria que eu desenvolvesse o que eu estava passando, para ele poder atender o cliente, não era um número. Sim, sim. Eu fui atropelado faz 7 meses. Exatamente. Então, assim... Tá com o pé já correndo feito louco, né? Quase. Mas eu tenho essa mesma percepção. Eu operei o tornozelo e eu tô fazendo fisioterapia. Você quase matou todo mundo do coração, né? Exatamente.
Então, assim, eu faço fisioterapia e todo dia eu pergunto pro fisioterapeuta. Eu falo assim, e aí, isso aqui não é ruim não, né? Tipo, isso é esperado. Porque a gente fica com medo. Sim. E principalmente a gente que não conhece... o médico, ele estuda há muito tempo pra estar ali onde ele tá. O terapeuta, o médico. Exato. Todo mundo ali. Então, a gente fica com medo. A gente pergunta, olha... Eu sempre pergunto pra ele, eu falo assim, eu não vou perder meu pé não, né? Eu brinco com ele. Porque o meu maior medo é isso. A gente sabe que pode dar alguma coisa a qualquer hora. Mas ele falou, não, fica tranquilo. O que tinha que dar já deu. Ele fala pra mim. Então, é esse ponto. É perguntar, é saber exatamente o que tá acontecendo. Não importa se você passar com 10 médicos fazer a mesma pergunta pra você. É bom, porque você vai saber o que tá acontecendo com você e vai ter diferentes opiniões. Exatamente. E quando a gente atende alguém na loja, é sempre bom entender o que ele está procurando. É preço, é produto, é qualidade, é atendimento, é entrega. Se o cara não entende, ele não vai... Ele pode oferecer preço e o cara fala, não é importante para mim. Pra você ter uma ideia, eu não vou citar o nome da loja, mas eu achei muito legal isso. Tem uma loja nossa, da nossa rede, que um vendedor, às vezes vai um pintor, o pintor vai lá pra tomar café. Já vi, E aí o pintor, ele chega lá e ele falou pra esse vendedor, ele falou, olha, eu vim aqui porque você conversa comigo, às vezes eu só queria conversar. Então você acha, é muito legal isso, porque o pintor às vezes ele não vai lá comprar, mas ele vai lá conversar com o vendedor. Só que aí a hora que ele for comprar, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar você, porque você tá ali, você é um braço direito pra ele, né? Sim. Você conversa com ele, você entende ele. Então isso é um diferencial, sabe? Eu me lembro de Barra Bonita, eu estive lá, e os pintores entravam, vai ter cervejada hoje à noite, você vai, a vendedor, vou, passo lá, tomo uma cerveja com vocês, vai ter uma fritada também, opa, eu levo o peixe também, o cara passou. Por quê? Ele está criando conexão com os vendedores, os caras, é mais do que um vendedor que está ali, é um parceiro que frequenta a casa dos caras e que eles vão lembrar na hora que for lá. A gente tem que lembrar o seguinte, isso é muito legal, quando a gente fala de venda em que eu recebo uma porcentagem em cima do que está dando resultado e eu preciso dessa porcentagem porque faz parte do que eu quero crescer, quero me tornar gerente, quero que a loja cresça, eu vou ter que ter uma conexão com os vendedores. E para ter conexão, é conversar com eles, falar do time de futebol. Cara, eu sou vascaíno, eu tô numa final depois de 14 anos. Eu vou ligar para todos os vascaínos para falar, tamo junto, irmão. Eu vou ligar para todos os tricolores falando, não deu. E vai perder pro Corinthians. Eu tô 14 anos sem ganhar, não faz isso não. Mas é criar essa conexão, tá? De você poder, primeiro, se divertir com o momento. Segundo, o cara lembrar quem você é. Exato. É isso mesmo. E assim, é uma cadeia. A gente fala, eu falo que é uma cadeia. Por quê? O franqueado, ele tem que entender o vendedor, conversar, tá ali próximo. Ele tem que ter o vendedor do lado dele. Por mais que o vendedor seja um funcionário dele, ele tem que ter o vendedor ali próximo. Porque o vendedor estando próximo do franqueado, o vendedor, ele vira amigo do cliente também. Você cria uma relação. Exatamente. Porque se você é tratado... Eu tenho esse seguinte pensamento. Se eu sou tratado bem, eu vou tratar as outras pessoas bem também. E é exatamente essa cadeia, você entendeu? É muito legal isso. Eu vejo muito isso em algumas lojas. O franqueado atende muito bem o seu vendedor. E o vendedor, consecutivamente, passa isso pro cliente. É bem legal. O que você espera para 2026 do varejo? Olha, eu espero que... Só coisa, você tem 5 anos de Pintamonhos, quase 5 anos de Pintamonhos. 5 anos de experiência. Eu entrei, a gente tá junto já nessa jornada há muito tempo. O que você espera para 2026? O que você acha que vai ser um diferencial para 2026 no varejo? Olha, eu acho que 2026... Porque assim, 2025 foi um ano de reestruturação. Eu entendo que 2025 foi isso. Eu acho que 2026 eu vejo um oceano pra frente. Então eu acho que agora é caminhar, pegar tudo aquilo que você aprendeu, que você errou, que você aprendeu em 2025 e não cometer esses erros em 2026. Estoque, venda, margem, cliente. Exatamente. Equipe, conhecer. O principal é conhecer o seu produto. Se você conhecendo o seu produto, eu acho que você deslancha. Entendeu? Meu velho, estamos chegando ao final.
Maravilha. Passa, por favor, onde a pessoa pode te contar, teu Instagram, teu LinkedIn, o que você quiser passar. Bom, o meu Instagram é jluiz0023, por conta de um canal do YouTube que eu tinha há uns anos atrás. Ainda tá lá, pra passar vergonha, tá lá ainda. E o meu LinkedIn é José Luiz com S Bento Martins. Qualquer dúvida, tô por lá. Boa. Quer dar algum recado? Quer deixar alguma coisa? Não, eu quero desejar boas vendas para todo mundo e como a gente está próximo do final do ano, né? Então, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e boas vendas. Obrigado demais. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo programa. Um abraço. Valeu.